Olá! Sabe quando a gente olha um mapa mundi e, sei lá, a Groenlândia parece quase do tamanho da América do Sul? Essa distorção que todo mundo já viu dá uma ideia do desafio que a gente vai explorar um pouco mais hoje, olhando uns manuais técnicos, uns dicionários de geociências do IBGE. A questão central é essa: como é que pega o nosso planeta, que é curvo, né, a Terra, e representa isso numa coisa plana, tipo um mapa de papel ou a tela do computador? E, assim, já adiantando o que as fontes mesmo dizem, é geometricamente impossível fazer isso sem deformar. Alguma coisa sempre se perde no caminho. Então, o foco da nossa conversa hoje é tentar entender melhor o conceito por trás disso, as projeções cartográficas. O que elas são exatamente, segundo esses materiais técnicos, e por que são tão importantes mesmo com essa limitação. Vamos investigar. Exato. Os documentos do IBGE, tipo o Dicionário de Ciências Geodésicas ou o Manual Técnico de Noções Básicas de Cartografia, eles definem as projeções como, basicamente, métodos sistemáticos para fazer essa transferência. Historicamente, até teve umas tentativas mais, digamos, geométricas, né? Tipo projetar luz por um globo. Mas hoje em dia, como as fontes mostram bem, a base é quase toda em formulações matemáticas. Pensa assim, ó, cada projeção é uma regra matemática, uma fórmula, um algoritmo específico, sabe? É essa receita que vai dizer onde cada pontinho da superfície curva da Terra, latitude e longitude, vai parar lá no mapa plano, nas coordenadas x e y. É um mapeamento matemático mesmo. Entendi. É tipo uma regra de tradução, usando matemática. Mas, se é um processo matemático certinho, por que ele sempre causa deformação? Onde que a matemática não consegue copiar a realidade da esfera perfeitamente? Ah, essa é a questão-chave. A geometria explica isso e os manuais de cartografia têm que lidar com essa realidade. Uma superfície esférica como a da Terra tem propriedades que simplesmente não dá para conservar totalmente quando você tenta achatar ela num plano. É uma incompatibilidade, digamos, fundamental. Os materiais do IBGE até listam o que pode ser afetado: ângulos, áreas, distâncias, as formas. Mas o ponto crucial, que está lá nas definições técnicas, é que nenhuma projeção consegue manter tudo isso igualzinho ao que era na esfera. Nenhuma. É sempre uma escolha, sabe? Um compromisso sobre o que preservar e o que distorcer. Certo. Então não é que o método seja falho, é uma limitação do próprio problema. Escolher a projeção é, na verdade, escolher o tipo de distorção que você aceita menos naquele caso. Precisamente. E isso tem tudo a ver com a definição de cartografia que a gente encontra nas fontes, né? Que falam dela não só como ciência, mas também como arte. A ciência está na matemática, no rigor das fórmulas, a arte está na escolha inteligente da projeção certa para cada mapa, equilibrando as distorções que são, bom, inevitáveis. Por exemplo, um mapa para avião talvez precise manter os ângulos locais certinhos mesmo que as áreas fiquem totalmente distorcidas. Já um mapa para ver distribuição de terra agrícola vai querer manter as áreas relativas, mesmo que as formas fiquem meio estranhas. Faz sentido. E essa briga, né, entre representar e distorcer, isso não é de hoje, imagino. Os primeiros cartógrafos devem ter lidado com isso na prática, né? As fontes falam algo disso, talvez, dos mapas antigos do Brasil? Sim, sim, com certeza. Essa busca por mapear o mundo é antiga demais. Os materiais mencionam os desafios desde as grandes navegações lá no Renascimento. Os primeiríssimos mapas tentando desenhar a costa do Brasil, por exemplo, feitos com as técnicas e as projeções que existiam na época. Claro, eles já carregavam essas limitações todas. A escolha da projeção afetava muito como as novas terras eram vistas, como se navegava, até como eram reivindicadas. Mesmo que a matemática da distorção não fosse tão formal como hoje, mas o problema básico era o mesmo. Entendi. Fica bem claro, então. O que a gente tira dessa análise, olhando para as fontes técnicas, é que as projeções cartográficas são essas ferramentas matemáticas essenciais. Sem elas, a gente não conseguiria ter um mapa plano do nosso mundo redondo. Exatamente. E a consequência direta, que não tem como fugir, é que essa transformação sempre vem com um custo. A distorção.
Não existe mapa plano perfeito ou verdadeiro em todos os sentidos. Cada projeção é uma perspectiva, uma representação que prioriza umas coisas e, bom, sacrifica outras. Cada mapa, no fim das contas, conta uma versão da história espacial. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Sabendo que todo mapa plano que a gente usa no GPS do celular, nos livros, até nas notícias, tem essas distorções. Como será que essas representações, que nem sempre são óbvias, moldam a nossa ideia de geografia das distâncias, das relações entre lugares? E será que influenciam até decisões que a gente toma com base neles? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima.